Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias e lições sobre Jesus, apresentado com um bate-papo leve e descontraído. Eu sou Barbosa e estou aqui com meus amigos Delina Protásio e Irandi Protásio. Olá, Delina. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Acho que todos vão gostar muito desse nosso tema, que foi muito bacana de pesquisar, de aprender sobre. E vamos lá. Olá, Irandi. Olá, Barbosa. Olá, Delina. Olá, pessoal. Espero também que vocês estejam bem. E vamos falar sobre alguém muito importante para todos. E vai ser uma coisa muito gostosa da gente ouvir. Muito bem. Hoje conversaremos sobre este homem que muito contribuiu para o cristianismo, com seus estudos, exemplos, pensamentos e obras. E estamos falando nada mais, nada menos do que Santo Agostinho de Hipona, ou seja, Santo Agostinho. E começando o nosso relato, Santo Agostinho viveu entre 354 e 430. Foi um filósofo, escritor, bispo e importante teólogo cristão do norte da África durante a dominação romana. Suas concepções sobre as relações entre a fé e a razão, entre a Igreja e o Estado, dominaram toda a Idade Média. Foi o primeiro filósofo a refletir sobre o sentido da história, mas tornou-se, acima de tudo, o arquiteto do projeto intelectual da Igreja Católica. Santo Agostinho, conhecido também como Agostinho de Hipona, nasceu em Tagaste, na cidade da Numídia, hoje Argélia, no norte da África, região dominada pelo Império Romano, no dia 13 de novembro de 354. Seu pai, Patrício, era pagão e de posses, que no final da vida se converteu. Sua mãe, Mônica, uma cristã devotada, mais tarde foi canonizada. E aí, Delina, eu já começo perguntando a você. Já começamos tomando conhecimento que a mãe do nosso personagem também é santa. Você pode nos falar sobre esta mulher? Posso falar sim, com muito prazer. Santa Mônica. E pelo que eu estudei assim da história de Santo Agostinho, Santa Mônica foi uma das grandes responsáveis pela conversão do marido e dos filhos, ao cristianismo. E conta-se que Santa Mônica casou-se jovem por um acordo dos pais com Patrício, que é descrito como pagão e um homem rude, violento, e que foi motivo de muito sofrimento para Santa Mônica. Porém, Santa Mônica suportou tudo em silêncio, com mansidão, e encontrou consolo nas preces dirigidas a Jesus e a Nossa Mãe Santíssima Maria. Santa Mônica rezava todos os dias, pedindo a conversão do esposo e dos filhos, e principalmente do seu filho Agostinho. Então, a gente já vê aqui que ela tem uma certa evolução moral, né? Pela história, sabemos que Patrício, seu marido, se converteu no leito de morte. E Santa Mônica continuou a rezar pelos filhos e por Santo Agostinho. Ela rezou 33 anos pela conversão dele sem desanimar. E ela era uma mãe, assim, que ela ficava atrás dele, ficava no pé. Se ela percebesse que ele ia fazer algo que ela julgava que não seria muito bom para ele, ela ia atrás. Então, era uma mãezona, pelo que eu vi aqui. Ela era daquelas mães que não deixa o filho fazer, às vezes, o que quer, não, porque o filho vai se prejudicar. Então, ela quer ajudar o filho a não se prejudicar. E a Santa Mônica, por conta disso, ela é conhecida como padroeira das mães. E com ela, nós podemos aprender sobre a importância de encaminhar os nossos filhos para Deus. E é isso que ela tenta fazer a vida toda, com Agostinho. Ela tem essa história bonita de fé, que ela acredita que Jesus pode mudar a história da vida do filho dela. E ela estava absolutamente certa. Quando você aceita Jesus na sua vida, ele entra na sua vida e faz maravilhas.
Ele torna o amargo em doce, o cinza em colorido, a tristeza em alegria, e tudo passa a ter um propósito divino. No livro de Santo Agostinho, chamado Confissões, ele diz: ela foi o meu alicerce espiritual, que me conduziu em direção à fé verdadeira. Minha mãe foi a intermediária entre mim e Deus. Então, olha que bonito, né? Ele reconhece, né, todo o esforço que ela teve, né, de trazer Deus à vida dele. Então, para mim, sem Santa Mônica, a gente não teria Santo Agostinho, né? Ela vive esse papel muito importante que é de ser mãe e também, né, de ser pai, faz um trabalho difícil que é de educar moralmente, né, o de apresentar Jesus para o seu filho, e ser esse alicerce moral que Santo Agostinho cita no seu livro. E nós sabemos, né, que o papel dos pais é importantíssimo na vida dos filhos, porque são eles que têm o primeiro contato, que podem encaminhar seus filhos ao bem, ensinando os valores morais, né, que Jesus tão bem nos exemplificou. Santa Mônica deixa para todas as mães e para todos os pais o ensinamento de que, além de educar os filhos para viverem em sociedade, é preciso educá-los também para Deus, desenvolvendo neles a vida espiritual. E deixa esse ensinamento para Santo Agostinho também. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, tem uma mensagem de Santo Agostinho sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E ela é bem grande, essa lição, mas é lindíssima. E eu vou ler para vocês só um trechinho que está no 5º parágrafo. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada, a da qual recebereis a recompensa se cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Então aqui você vê que foi o que Santa Mônica fez por Santo Agostinho, né? Ela foi atrás do seu filho, né? Nunca o deixou, e sempre tentavam encaminhar para Deus. E com a história vocês vão ver que o trabalho dela não foi fácil não, porque ele não foi uma pessoa muito fácil. Mas eu acho muito bonita essa missão que ela abraçou. E no final, ela conseguiu ter um impacto muito grande, né, no filho dela. Depois da conversão de Santo Agostinho, né, que aconteceu com a influência de Santo Ambrósio de Milão, a gente vai ver isso mais para frente também um pouquinho. No ano de 387, né, ele foi batizado, e sua mãe sentiu que a sua missão havia sido realizada. E no mesmo ano, mãe e filho decidiram voltar para a terra natal, porque eles não estavam, né, na cidade deles. E chegando ao porto de Ostia, perto de Roma, Mônica adoeceu e logo faleceu. Aí ela desencarna em 27 de agosto de 387. Mas ela cumpriu a missão dela. Exatamente. Muito bem, Dalina. Já vemos aí a importância dessa mulher, né? Irandi, eu gostaria que você cumprimentasse um pouco mais sobre a influência da Mônica na vida de Santo Agostinho. 33 anos, meu amigo, rezando pelo filho. São 33 dias, não, né? Bom é que ela conseguiu, né? Fala um pouquinho para a gente aí. Bom, 33 anos rezando, né? Mas não foi rezando só, né? Como a Adelina falou, a Santa Mônica era muito ativa, porque a fé, ela não é algo que para você ficar aguardando, né, que aconteça a situação, ficar ali rezando, pedindo a Deus.
ela foi muito ativa. Ela ia onde ele estava, e ele deu muito trabalho. Tanto é que aos 16 anos ele saiu de casa para fugir, né, dos olhos da mãe, porque ela ficava realmente ali. Pela história, quando a gente lê e conhece assim superficialmente, eu tinha a impressão, não sei vocês, de que ela ficava só rezando. Mas não, ela realmente acompanhou o filho. Então, ele saiu aos 16 anos e tomou o caminho do vício. E nós vamos ver isso, porque isso mais detalhadamente quando falarmos dele. E ela sofria muito com isso, né? E aí foi muito interessante que diz que ela foi procurar o bispo. Ela era muito devota, né, de Maria de Nazaré, né? E aí ela foi procurar o bispo e dizer para ele: olha, bispo, está acontecendo isso, por mais que eu faça, eu falo, eu rezo, eu não estou conseguindo, né, tirar meu filho desse caminho. Aí ele falou assim, o conselho que ele deu para ela é fantástico. Ele disse assim: continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Vejam como a prece é algo fundamental. Né? E ela, então, ela seguiu o que o bispo falou, e até no estudo que eu fiz, ele diz assim: veja que visão teve esse bispo. É isso, quando rezamos com convicção, pedindo o auxílio de Deus, vamos conseguir atingir a obra que nos propusemos realizar. Claro que isso é ter fé. O caminho é árduo, pois tudo tem o tempo. Precisamos compreender que o tempo de Deus é a maturação do Espírito. E aqui eu quero dar um spoilerzinho, né, disso que nós vamos falar mais para frente, porque Santo Agostinho era irrequieto, ambicioso, e ele era um retórico, ou seja, desde novo, ele sabia falar muito bem, ele conhecia, né? Então, ela teve realmente nas mãos um espírito que buscava a verdade, e uma verdade completamente diferente das verdades que todo mundo buscava, não é? Esse espírito assim ativo, e também voltado para os vícios da carne, para os vícios normais que nós adquirimos aqui, que quando estamos encarnados somos, né, chamados, né? Se nós aceitarmos, nós vamos para lá. Uma parte muito interessante, né, sem dizer novamente que ele deu muito trabalho, e foi a conversão dele, né? Ela, de tanto rezar, de tanto falar, de tanto estar perto, né, ela conseguiu, né? Mas ela não deixou ele sozinho. É isso que é importante, não só para as mães, mas para os pais, para os filhos, para os amigos, para todos nós. Não adianta eu ficar pedindo aqui pelo meu filho, para que ele siga o caminho X, siga o caminho Y. Ela teve uma coisa importante, o exemplo. O exemplo dela foi muito forte, tanto é que ela conseguiu fazer isso com o marido, né? A filha foi seguir a vida religiosa, o outro filho eu não tenho notícias, eu não encontrei. E Santo Agostinho... jovem, mas ele se converteu também, pelo que eu li. Isso. E então, Santo Agostinho é o que a gente tem a história, né? E ele conseguiu. Então, como a Adelina falou lá no Porto de Ostia, eles iam embarcar de volta à sua terra natal e eles estavam sozinhos, né? Não conseguiu, ela ficou doente, eles ficaram, então, lá num hotel e ele conta, ou numa pousada, né? Não sei como é que era na época, mas aí ele conta que eles estavam numa janela, olhando o mar, e eles conversavam. E vejam que Santa Mônica, ela utilizava o conhecimento e aquela volúpia de conhecimento, de querer conhecer que Santo Agostinho tinha, e ela conversava sobre isso. E eles tinham colóquios assim, conversas maravilhosas. E no livro, né,
as Confissões, lá no capítulo 11, versículo 11, ele descreve o seguinte: aconteceu encontrar-nos a sós, eu e ela, apoiados em uma janela que dava para o jardim interior da casa. Não era para o mar, não, hein, pessoal? Em que moravam. Era em Óstia, sobre a foz do Tibre, onde, longe da multidão, depois do cansaço de uma longa viagem, recobramos força para a travessia do mar. Ali, sozinhos, conversávamos com grande doçura, esquecendo o passado, ocupados apenas no futuro. Indagamos juntos, na presença da verdade: que és tu? Qual seria a vida eterna dos santos? Percorremos uma a uma todas as coisas corporais, até o próprio eu. Olha aqui, a conversa deles era algo muito elevado, né? E subimos ainda mais em espírito, meditando, celebrando e admirando tuas obras. E chegamos até o íntimo das nossas almas. E fomos além delas, para alcançar a região da abundância inesgotável, onde a vida é a própria sabedoria. E quando assim falávamos dessa sabedoria, e por ela suspiramos, chegamos a tocá-la com o supremo íntimo do coração. Assim, Santa Mônica sente ter atingido o ápice da sua vida e confessa ao filho: no que me diz respeito, esta vida já não tem mais nenhum atrativo para mim. Ela completou o seu ciclo, né? O que estou fazendo aqui? Não sei. As minhas expectativas aqui na Terra já se esgotaram. Somente uma coisa me fazia permanecer aqui embaixo: ver antes de morrer que você se tornou cristão católico. Meu Deus, me satisfez completamente, porque vejo que você até despreza a felicidade terrena para servir a Ele. O que eu estou fazendo aqui? Era despedida desse mundo daquela extremosa mãe. 5 dias, isso aconteceu 5 dias antes dela começar a ter a febre que a levou à morte. E lembrando que ela diz, como despedida: enterrai este corpo em qualquer parte, e não vos preocupeis com ele. Só vos peço que vos lembreis de mim diante do altar do Senhor, onde quer que estejais. Vou repetir, está lá nas Confissões, capítulo 9, pessoal, desculpa, capítulo 9, versículo 11. Se lembrar também que ela cuidou do filho de Santo Agostinho. Vejam só, que mãe, né? É isso que eu tinha para complementar o que a Ardelina falou. Muito bem. É incrível, né? A perseverança dela, né? Muito bonito mesmo essa história. E a infância de Agostinho transcorreu principalmente em sua cidade natal, em um ambiente limitado por um povoado perdido entre montanhas. Santo Agostinho iniciou seus estudos em Tagaste. Em seguida, foi para Madaura, onde iniciou os estudos de retórica. Lia e decorava trechos de poetas e prosadores latinos, entre eles Virgílio e Terêncio. Estudou música, física, matemática e filosofia. Em 371, transferiu-se para Cartago, a maior cidade do Ocidente Latino, depois de Roma. Um grande centro de paganismo, quando se deixou cativar pelo esplendor das cerimônias em honra dos milenares deuses protetores do Império. Delina, sabemos que quase todos os santos que conhecemos, antes de se converterem, eles tinham vidas dúbias. No caso de Santo Agostinho, foi diferente? Não, no caso dele não foi diferente, ele foi uma pessoa difícil. Santa Mônica teve um trabalhão, estou te falando. Conta-se que Santo Agostinho, quando jovem, ele tinha atitudes egoístas, caprichosas e não se aproximava da fé. É por isso que Santa Mônica rezou tanto por ele, fez tanto por ele. Aos 17 anos,
Agostinho foi embora para Cartago, onde hoje fica a Tunísia, para estudar retórica, né? Então, como o Irandi falou para a gente, ele era uma pessoa que se expressava muito bem, né? Ele palestrava, porque ele fez esse curso, né, de retórica. E ele foi criado dentro dos princípios cristãos, por conta da educação materna, né? E foi ali, nesse momento, quando ele vai para Cartago, que ele acaba assumindo posturas contraditórias, né, à fé cristã. Ele abraçou vários tipos de doutrina que existiam na época, como o maniqueísmo, e na companhia de outros jovens passou a viver no espírito hedonista, que é aquele que busca os prazeres mundanos. O seu grupo se vangloriava de colecionar experiências sexuais, enumerando aventuras com mulheres, com homens. Agostinho se envolveu com uma jovem local, mas, ao contrário do que era esperado pela sociedade na época, não se casou com ela, mas viveram juntos por 13 anos. Tiveram um filho chamado Adeodato. Imagina o escândalo na época, né? Você vive com alguém e você não se casa, você tem um filho. Então, como podemos ver, ele ainda era um espírito muito perdido, apesar de ser muito inteligente, né? Ele ainda não entendia Jesus, né? Ele não tinha um coração maduro ainda. Então, como Jesus dizia, né? Ele tem olhos, mas não vê, e tem coração, mas não sente. Então, quando jovem, sim, ele tinha essa vida que era mais voltada ao material, né, do que ao espiritual. Em 373, nasceu esse filho que você falou, Adeodato, né? Filho de um romance com uma cartaginense. Ele dedicou-se aos estudos das escrituras, mas logo ficou desiludido diante do estilo simples da Bíblia. Incrível, né? Depois de 3 anos, terminou o estudo superior em retórica e eloquência. Irandi, a Adelina falou, e eu acabei de citar, esse filho dele, o Adeodato. Como foi esse relacionamento que gerou esse filho, que não é tão citado na biografia de Agostinho? Ele é citado superficialmente porque ele é santo, né? E a igreja, os estudiosos, não detalharam a vida dele naquela época. Então, hoje nós temos mais conhecimento, o pessoal estudou mais a fundo, então veio tudo isso. Eu acho que isso só engrandece este espírito e nos traz uma alegria de saber que, mesmo eu tendo feito, né, tudo que fiz na minha vida, chegou num ponto em que eu mudei o meu comportamento, eu tive essa mudança. Isso dá esperança para todos nós, de que há possibilidade de mudança. Porque tem aquela frase, né? Pau que nasce torto, morre torto. Mas isso é para pau, não é para homem, não é para mulher, não é para o ser humano. Deus está zelando por nós para que nós alcancemos esse trabalho. E coloca na nossa vida, acho que todos nós aqui, todos os que estão ouvindo, tem alguém do seu lado que está lhe puxando, está lhe aconselhando, está lhe trazendo para o lado bom, para o lado verdadeiro da vida, das responsabilidades. Então, esta parte da vida de Santo Agostinho, ela é importante que nós entendamos, porque nós vamos ver que, eu analisando a minha vida, eu tenho chance, eu tenho a oportunidade, né? Eu vivi assim, por quê? Porque eu sou um espírito imperfeito, assim como ele era, né? Que veio para cá para se melhorar. Nós podemos nos tornar Santo Agostinho? Sim, por que não? Né? Isto é um caminho, eu escolhi, e ele escolheu de uma forma que nós vamos ver mais para frente, né? Uma forma muito, muito bonita, muito interessante, é um caminho interessante para a gente analisar. Né? E como a Adelina disse, quando ele saiu, então, ele encontrou uma galera. Quem é que não já fez isso na vida? Encontrou uma galera. E foi na onda, né, daquela época. Ora, era a época em que ele estava se descobrindo, tem 16 anos, 17 anos, 18 anos, sozinho, inteligente, bonito,
né? E os pais tinham posse, né? Ele não saiu com a mão para frente ou para trás para tentar, não, ele saiu com condições, né? Foi estudar. É lógico que o pai, que não é mencionado, mas ele deu todas as condições para que os filhos, né, e Santa Mônica também, vivessem bem. E ele encontra esta mulher, que não se fala sobre o nome dela, apaixonou-se por essa mulher, e ele viveu, né, num concubinato. Ela, então, era uma concubina. Olha que nome difícil. Mulher que vive maritalmente com uma pessoa sem estar com ela casada. Tem um detalhe aqui. Na sociedade romana do século IV, o concubinato era uma união livre e estável de casal sem estarem legalmente unidos em matrimônio. Era tido como uma espécie de casamento de segunda categoria. Não apenas legal, mas honrosa. Era uma espécie de estágio para o casamento. Bom, nós temos isso hoje em dia, e isso está virando não é uma moda, mas é uma moda. As pessoas estão se unindo. Não importa se vai casar no civil, religioso, eles não estão preocupados com isso, né? Então, lá naquela época existiu, sempre existiu, e hoje está numa onda crescente, né? Então, vejam só, no caso de Agostinho, a coabitação vai durar mais de uma década, acho que é 13 anos, né? Durante o qual ele foi fiel à sua concubina. Olha só, foi uma forma também, né, de dar uma freada nele. Ele diz aqui: apesar de ter estabilizado o ímpeto sexual de seu filho, a situação não agrada a Santa Mônica. Opa! Né? Não é uma união nos moldes da igreja. E ela era extremamente devota, né? E ela via, além do pecado, ela vê obstáculo ao casamento. Veja só o que o autor coloca aqui. Ela incitaria Agostinho a romper a união em favor de uma união mais vantajosa. Mãe é mãe, não é? Não é essa. Bom, meu filho, calma lá, né? Meu filho está fazendo algo, agora arrumou uma concubina, imagina, para Santa Mônica, que nós acabamos de falar como ela era, né? Bom, de qualquer forma, é igual as mães que brigam, ficam desesperadas com as filhas que ficam grávidas antes do casamento, né? Aí fica aquele desespero, aquela coisa. Quando nasce o neto, o que acontece? Vai lá, abraça, é só amor. E na pesquisa, a gente viu que eles não sabem o nome da mãe do Adeodato, que foi o filho de Santo Agostinho, mas eles dizem que ela devia ser cristã, mas de condição inferior. E vocês vão ver agora aqui, mulher. E ela sabia que podia ser um dia repudiada. Por quê? Porque nesse estágio do concubinato, se o homem resolvesse deixar a mulher, ele saía, tudo bem, não precisava nem cuidar do filho. Olha que lei, hein? Né? Então, vejam como nós progredimos, como muita gente diz, mas nós não evoluímos. Evoluímos sim, nós temos leis agora que nos... Né? Se elas são seguidas, eu não sei, mas que nós temos, tempo. Pelo menos está escrito lá, né? Aí depois a gente, na pesquisa, viu que após um ano de união, deu à luz a seu filho. Dizem os estudiosos que é precisamente seu nome que permite presumir que fosse cristã. Como muito comum na igreja de Cartago, Adeodato significava dado por Deus. E, na ocasião, Agostinho não ficou muito feliz com o nascimento, né? Por quê? Porque teve um efeito estabilizador na vida dele. E ele era muito boêmio, apesar de ser fiel à sua esposa. Quer dizer, deu um freio na vida dele. Falou, poxa, que mancada, né? Eu não posso fazer isso, não posso sair, não posso fazer isso e tal, né?
E os estudiosos continuam dizendo que a manutenção da família foi um verdadeiro problema financeiro ao jovem professor, devido às várias viagens, né, que ele tinha que fazer. Então, ele teve realmente mais dificuldade. E eles dizem que foi em Mediolano, em 385 a 386 a.C., que ocorreu a ruptura. A mãe de Adeodato confiou o adolescente ao pai antes de retornar ao norte da África. Olha só que mulher, retirando-se sem queixa ou recriminação, até jurando, assegurou Agostinho, nas suas confissões, né, que nunca teria outro homem. Vejam a serenidade, o equilíbrio dessa mulher, né? Segundo a lei romana, nada obrigava Agostinho a manter o filho nascido de laços matrimoniais com o concubinato. Porém, cuidou de Adeodato, cercando de amor e ternura e prestando atenção especial ao seu desenvolvimento intelectual. Ele chegou a dizer que a inteligência do Adeodato era superior à sua. Assim, Adeodato, participando do retiro de pré-batismo na vila de Cassiaco, e surpreende os amigos de seu pai pela profundidade de suas respostas sobre o Beata Vida, a vida feliz. Foi escrito no ano de 58 depois de Cristo por Seneca, dedicado ao seu irmão mais velho, Galio, na qual Seneca explica que a busca da felicidade é a busca da razão. Santa Mônica cuidou, né, de Adeodato, né, e ela deve ter cuidado assim com carinho extremado, ensinado tudo, né? No que ele dizia, nas suas ações, reconhecia-se a educação de Mônica. Vejam só como ela foi algo assim brilhante, né? Um espírito que veio para fazer um trabalho maravilhoso com aqueles que estavam ali ao seu lado. Porque ela não deve ter cuidado só desses, mas das pessoas também que estavam ao seu lado, deve ter ali tido uma influência muito grande, né? Então, a gente termina dizendo que ele morreu prematuramente antes da instalação de seu pai em Hipona, em 391 a.C., por uma causa também desconhecida. Então, a união de Santo Agostinho, né, serviu, junto com essa mulher que devia ser bem serena, bem tranquila, ter assim, uma visão futura muito grande, rendeu um fruto muito, muito bonito, que foi o Adeodato, né? É isso. E ele também se converte, né? Ele se batiza junto com o pai. Exatamente. Tem dedo de Santa Mônica. Exatamente. E de volta à sua cidade natal, ele abriu uma escola particular onde ensinava gramática e retórica. Em 374 foi para Cartago e mais uma vez dedicou-se ao ensino da retórica. Em 383 seguiu para Roma e no ano seguinte foi nomeado mestre de eloquência em Milão. A inquietude era um tema permanente em sua vida. Mas como, Delina? Se ele era uma pessoa que aparentemente era feliz, então por que se sentia inquieto? E quais foram os estudos superiores que Agostinho realizou em Cartago? Como a gente mencionou aqui, ele era, né, um espírito inquieto, né, porque ele participou assim, de todas as seitas, né, e quando ele era jovem, como o maniqueísmo, ceticismo, neoplatonismo, e todas essas seitas não traziam paz, né, ao seu coração. Ele era um espírito muito inteligente, né? Então, os espíritos que são inteligentes, eles têm sede da verdade. Então, eles procuram, né? Tipo, se essa aqui não tá boa, não concordei, não entendi por conta disso. Aí você vai lá e muda, né? A gente é assim, a gente vai procurando, né, aquilo que faz mais sentido para o nosso espírito. E com Santo Agostinho não foi diferente, por isso que ele passa, né, por tantas seitas. Só que o que acontece? Nenhuma dessas seitas que ele participa
ele encontra a verdade que o espírito dele lá tanto precisava. Por isso a inquietação, né, dele. Sobre os estudos, né, entre 373 e 74, Agostinho ele passa a ensinar gramática em Tagastes. No ano seguinte, ele se muda para Cartago para dirigir uma escola de retórica, e lá ele permaneceu assim, por bastante tempo, por 9 anos. Só que aí depois ele ficou meio perturbado pelo comportamento dos estudantes, que ele falava que eles eram indomáveis, imagina. E ele resolveu, então, fundar uma escola em Roma, em 383, onde ele acreditava que estavam os maiores e os mais brilhantes retóricos, né? Todo mundo tinha aquele fascínio por Roma, e ele também. Só que aí ele acabou se desapontando, né? Porque não deu certo a escola que ele montou. Alguns historiadores colocam como se fosse um problema meio financeiro, que os alunos não pagavam, e outros colocam como se fosse uma apatia. E aí é isso. Por enquanto, aí, quando ele é jovem, ele está nesse mundo onde a gente muito se encontra, né? Muitos de nós, assim, a gente passa a nossa juventude procurando, né, um caminho espiritual. Então, a gente às vezes está no catolicismo, depois a gente muda, vai para o espiritismo, depois a gente muda, não é isso para mim, vai para, sei lá, para Umbanda, depois, não é isso para mim, volta para alguma outra escola religiosa. A gente vai procurando aquilo que faz mais sentido, né, para o nosso espírito. Tanto é que a gente sabe que não existe uma religião correta, é aquela religião onde você consegue ser uma pessoa melhor. Se aquela religião te faz uma pessoa melhor, é aquela religião que é certa para você, né? E eu acho que é muito o que ele faz, né? Procurando nessas seitas que haviam na época algum sentido, né? Na vida dele, né? Alguma coisa que fizesse sentido para o espírito dele. E também, né, se como ele tinha a profissão dele, você vê também que ele trabalhava muito, ele era professor, ele era voltado também para essa vida do trabalho. Então, ele não era só ruim, né? Porque às vezes a gente tem a visão, assim, de ver as pessoas só com um olhar, né? Então, assim, ele era uma pessoa horrível. Não, ele também tinha lá as suas qualidades. Ele era um bom pai, né? Foi um bom esposo para a esposa dele, né? A concubina, que hoje em dia, né, é uma união até já prevista em lei. Era um escândalo na época, mas hoje em dia é normal, né? Ele trabalhava muito bem, era muito bom, né, em retórica, então ele tinha lá suas qualidades também, mas ele ainda era um pouco meio perdido nessa parte espiritual mesmo. É isso mesmo. Acho que todos nós, né? Nós temos assim. Quando você a gente é jovem, né? Quando você falou da vida, veja só, Santo Agostinho não era uma pessoa má, né? Santo Agostinho fez maldade. Santo Agostinho teve uma vida, como todos nós tivemos, em busca de algo, né? E ele gostava da boemia, gostava dos prazeres, ele tinha uma disfunção sexual, então ele buscava, né? Como todos nós, não era diferente. O interessante é a sua mãe trabalhar isso nele, né? Então, quando nós precisamos prestar atenção nos nossos filhos, como nos pedem sempre, ver o que os cerca. Todos nós, né, os pais, né, a gente fica, com quem meu filho está andando? Aí quer saber com quem é, com isso, aqui. Santa Mônica foi ver, falou, meu Deus, que galera, como a minha mãe também falou, né? Que galera que ele está andando, meu pai, né? Então, ele não foi uma pessoa ruim. E ele estava buscando, só que ele tinha um diferencial, né? Ele era muito inteligente, falava muito bem e buscava uma verdade que nenhum jovem buscava. E até Exato. Hoje é muito difícil buscar. Exatamente. E o despertar de seu espírito crítico o levou a adotar o maniqueísmo,
doutrina religiosa pregada por Maniqueu, também chamado Mani ou Manes, na Pérsia do século III da era cristã. Sua principal característica é a concepção dualista do mundo como fusão de espírito e matéria, que representam, respectivamente, o bem e o mal. Durante 12 anos, foi seguidor de Mani, que pregava uma doutrina na qual se misturavam evangelho, ocultismo e astrologia. Segundo Mani, o bem e o mal constituíam princípios opostos e eternos, presentes em todas as coisas. O homem não era culpado por seus pecados, pois já trazia o mal dentro de si. Adelina, novamente você, nos fala um pouco sobre essa doutrina. Ela ainda existe em algum país? O maniqueísmo, ele era uma filosofia religiosa, como você falou, foi fundada na Pérsia por Mani Maquineu, no século III. Então, ele foi bastante disseminada por todo o Império Romano nessa época. Para o maniqueísmo, o mundo ele é dividido entre o bem, que é representado o reino da luz, e o mal, que é simbolizado pelo reino das sombras. Ou seja, tem um eterno combate ali entre Deus e o diabo. Para os maniqueístas, toda a natureza material é essencialmente perversa e má, enquanto a bondade se encontra intrinsecamente presente no espírito e no mundo espiritual. Uma crítica que o modelo maniqueísta enfrenta é que ela é uma doutrina muito simplista, né? Você se limita a dividir as coisas em dois polos apenas, o bem e o mal, o certo e o errado, isso ou aquilo. Então, por exemplo, você vai acreditar que uma pessoa boa, ela vai ser sempre boa, então, e enquanto uma pessoa má vai ser sempre má, você acaba dividindo as pessoas, igual a gente estava falando sobre Santo Agostinho, às vezes a gente olha para ele, mas ele era mal, perverso. Ele não era só mal e perverso, ele fazia algumas coisas que prejudicava ele mesmo, mas não os outros, né? E também ele tinha lá suas qualidades. Então, esse modelo aqui, ele acaba sendo muito simplista. As ideias, né, maniqueístas, elas se espalharam desde as fronteiras com a China até o nordeste da África. E o Mani acabou sendo crucificado no final do século III e os seus adeptos sofreram perseguições na Babilônia e no Império Romano. E neste último, nomeadamente sobre o governo do imperador Diocleciano e posteriormente os imperadores cristãos. Apesar da igreja ter condenado esta doutrina como herética em diversos sinodos desde o século IV, ela permaneceu viva até a Idade Média. E depois a gente já não tem mais notícia de pessoas que sigam, né, essa doutrina aqui, não. E ao longo dos seus estudos, né, Santo Agostinho, ele abandona o maniqueísmo, ele fica muito tempo, né, seguindo essa doutrina, até por influência de amigos, né, mas ele abandona por contradições que ele acaba encontrando, sobretudo pela visão de Deus e a ideia de ter o mal como um dos princípios, né? Se Deus, ele é todo bondade, né? Ele é a inteligência suprema, como é que pode também ter um ser que tem o mesmo poder de Deus, só que sendo mal, né? Para ele não concebia essa ideia. E faz total sentido, né? Como a gente estuda, não existe, né? Deus, ele é o onipotente, ele é o ser mais poderoso que existe, ele é o nosso Criador. Então, aí, por conta dessas inconsistências, assim, Santo Agostinho acaba abandonando essa doutrina. E ele até escreve, né, nos livros dele, que para ele, o mal é a ausência do bem, né? E não tem uma existência própria. Assim como as trevas é somente a ausência da luz. Então, ele não acredita nessa maldade, né, que existe. Ele fala, é só a ausência do bem. E acho que essa doutrina, apesar de ela não existir assim, acho que muitos de nós ainda temos essa visão maniqueísta das coisas. Quando a gente acredita, por exemplo, que uma pessoa ou ela é boa ou ela é má.
né, sem compreender a pessoa com uma visão mais ampla, né, o que leva essa pessoa a ter uma determinada atitude. Ou, por exemplo, nas campanhas políticas que a gente vê, a gente sempre santifica um candidato e demoniza o adversário, né? Um é bom e o outro é ruim. Né? Isso é uma visão simplista, então a gente está tendo uma visão maniqueísta. E, para mim, eu também concordo com Santo Agostinho, é uma visão que ela é muito simplista sobre a vida em si, sobre as atitudes, sobre o comportamento das pessoas. As pessoas, elas são muito mais do que aquilo que a gente enxerga, né? Então, a gente não tem essa capacidade de julgar as pessoas, por isso que a gente fala, o julgamento tem que ficar com Deus, que a gente não consegue, porque a gente tem essa visão limitada, né? Às vezes de vida, às vezes espiritual mesmo. Então, a gente não consegue ter um amplo conhecimento para julgar uma pessoa, né? Somente, por exemplo, Deus que conhece o passado espiritual de uma pessoa, o que ela já passou, o que ela já conquistou, consegue verificar e julgar uma pessoa, né? Agora, nós não. Então, é isso. Tem uma coisa interessante no que a Adelina falou, porque veja só uma coisa. Veja alguns caminhos que Santo Agostinho ele percorreu, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu não vou ler isso porque foi dos protestantes que fez, eu não vou ler isso porque foi católico, foi muçulmano, foi isso, foi aquilo. Tudo é importante para nós. Santo Agostinho foi lá estudar o maniqueísmo. Se ele não tivesse estudado, ele não saberia essas diferenças, né? Teria mais dificuldade de entender a diferença do bem e do mal. De falar, poxa vida, não, o mal existe, mas não foi Deus que criou o mal. Né? Então, eu acho que todos nós precisamos nos debruçar sobre textos importantes, sobre coisas que nós precisamos conhecer, e tudo que nos chega é importante para nós. Nós precisamos fazer essa análise. Ah, mas isso aqui não é legal. Tá bom, mas o que eu posso tirar de bom disso? Né? Uma situação ruim que acontece com a gente. Algo de bom nós vamos tirar daí. Esta visão de buscar o correto, a verdade em cima de tudo, vai nos levar a ter esta visão maior. Né? Nós vamos ter um conhecimento, pô, isso aqui realmente não serve para mim. Mas eu sei por que não serve. Não é simplesmente, eu acho que. Eu acho que é muito complicado. Então, Santo Agostinho deixa lições assim importantíssimas para cada um de nós. Muito bem, boa observação. E insatisfeito, como a Adelina falou aí, com as respostas que o maniqueísmo oferecia, Agostinho resolveu abandonar a doutrina, e seu lugar foi temporariamente preenchido por um profundo ceticismo. Em 386, procurou Ambrósio, um poderoso bispo do império, em busca de uma colocação oficial como professor. Em vez disso, encontrou respostas para algumas das suas dúvidas. Passou a assistir os sermões de Ambrósio, inspirados sobretudo no Antigo Testamento. Irandir, chegamos aí num ponto muito importante, momento em que o bispo Ambrósio entra na vida de Agostinho. Quem era esse bispo? Como ele conseguiu influenciar Agostinho? Bom, Barbosa, eu vou dar uma sequência aqui, que eu encontrei um artigo, o Estadista da Igreja, né? Ele dá uma introdução de Santo Agostinho lá para o Ambrósio e também, né, do que a Adelina falou. O Gilson, Etienne Gilson. Meu francês não é muito bom, não. Ele era francês. Ele tem um livro chamado Introdução aos Estudos de Santo Agostinho. E ele comenta aqui que, para Agostinho, a conversão nunca foi um ato instantâneo. Todavia, um movimento contínuo. Teria começado com a leitura do Hortênsios e culminado com o ato de fé na Igreja do Cristo. Isso vai estar na página 442 desse livro, na edição de 2007. Ele diz assim, esses seriam, portanto, os fatos ou eventos que juntos estruturaram o processo, o qual passou a ser denominada a conversão de Santo Agostinho.
Os dois elementos que formam a experiência místico-religiosa do Agostinho de Cassiasico são fé e razão. Na ausência de qualquer um deles, a experiência religiosa agostiniana sequer pode ser pensada. E ele cita aqui, nas suas partes de solilóquios, em suas conversas, né, Agostinho menciona a visão de Deus, a qual pressupõe duas potências da alma, a fé e a razão. Agostinho enfatiza nessa passagem que quer compreender a verdade não só pela fé, mas também pela inteligência. Trata-se, muito provavelmente, da primeira formulação de dois componentes, fé e razão. Ele bota um que estrutura uma experiência religiosa agostiniana, a qual se dá no interior do círculo. Logo, as duas marcas, fé e razão, não aparecem juntas, como se mostram inseparáveis. Santo Ambrósio, ele trabalha também, porque a fé e a razão, elas são oriundas de Platão. Santo Ambrósio também é um que estuda Platão. Veja que como vai casar. Então, quando eles se encontram, porque Santo Ambrósio, quando ele assume, né, os discursos dele já eram muito famosos. Mas Agostinho não tinha esta... ainda estava ali no maniqueísmo, saindo, vindo para outras filosofias. Né? E aí, então, ele, né, vai encontrar, já que ele se perdeu lá, não achou muito legal o maniqueísmo, não entendeu, não era isso que ele queria, a verdade dele era outra, ele vai, então, encontrar Santo Ambrósio. E ele lê os discursos de Santo Ambrósio. E aí ele viaja para Milão, né, e vai, então, encontrar Santo Ambrósio. O Santo Ambrósio, que era o Ambrósio, antes de ser santo, o Ambrósio, ele descendia de uma família romana muito influente, e ele tinha se convertido ao cristianismo já havia muito tempo. Ele nasceu em Treves, hoje Alemanha, por volta do ano de 339. Era de uma família cristã, seu pai era alto funcionário do Império Romano, né? Ele era governador de uma província do outro lado dos Alpes, no norte da Itália. A família dele tinha vários membros influentes. Né? E veja como é que ele se tornou bispo. É uma história bastante interessante. O Ambrósio, né? O Ambrósio, ele era o quê? Ele era prefeito, né? Ele era prefeito da Ligúria e Emília. Então, aí ele saiu da cidade dele e ele foi até Milão. Nisso morreu o bispo da cidade. E ele era, então, um bom jurista, ele era funcionário imperial, como disse a Adelina, lá na cidade. E ele aí, o que ele fez? Lá tinha um conflito muito grande, né? E ele procurou evitar esse conflito nas eleições que iam ocorrer. E ele fez um discurso firme e sensato. Ele foi tão sereno e equilibrado que, ao final, a Assembleia aclamou o novo bispo de Milão. E ele ficou muito surpreso. Ele estava ali para resolver problemas da cidade dele, ele era prefeito. Né? E ele recusou, dizendo que essa não era a sua intenção, até porque ele era um pecador. E ele nem era batizado ainda. Né? Aí o povo não quis saber. Né? Ele estava se preparando ainda para o sacramento, mas não adiantou. Ele foi batizado. Né? Então, o que ele fez? Vejam como são as coisas. Ele se dedicou com afinco ao estudo das Sagradas Escrituras. Né? Então, ele, nas suas liturgias e nos comentários sobre as Escrituras e tratados ascéticos morais, o fizeram especialista da doutrina cristã e da arte de administrar a comunidade cristã a ele confiada. Né? A marca do seu apostolado foi impressa pela importância que deu aos valores da virgindade de Maria e dos mártires de Cristo. Ele foi considerado o pai da liturgia ambrosiana. Recebeu com mérito o título de doutor da Igreja.
A principal contribuição de Santo Ambrósio para o pensamento cristão foi estabelecer com firmeza as relações entre Estado, o Império e a Igreja. Então, tornou-se necessário determinar como as duas instituições deveriam se relacionar, pois o cristianismo já exercia uma influência significativa na política. Veja só, ele conseguiu lá na Assembleia, né, apaziguar os ânimos e acabou sendo eleito. E agora ele queria arrumar uma forma de fazer com que a Igreja e o Império trabalhassem em harmonia, né? Junto, mas em harmonia. E Santo Ambrósio foi assim talentoso em sua atuação como líder da Igreja e hábil político. Ele já era prefeito, né? Então ele escreveu várias cartas para os diferentes governantes que administravam o Império Romano, nas quais dava conselhos, fazia reivindicações para a Igreja e os cristãos, e os advertia para que eles se portassem segundo a moral cristã. Ele advertiu o imperador da época. Podemos perceber a influência dessa ideia com um exemplo concreto. Qual era a ideia? Trabalharem juntos em harmonia, né? Então, teve uma situação muito interessante, que havia um edifício no Senado Romano, uma estátua da deusa Vitória, e um altar a ela dedicado. Era a tradição romana. E ela mandava que todos prestassem homenagem à divindade diante desse altar, o que revoltava os cristãos. Olha, a gente já estava bem, né? Porque sofremos uma perseguição por 300 anos, né? Aqui está 360, 370. A gente já estava pondo as manguinhas de fora. Não aceito, né? E o que ele fez, então? O cristianismo determinava venerar somente Deus e não reverenciar nenhuma outra divindade, muito menos um ídolo. O que ele faz? Ele escreve uma carta para o imperador, dizendo o seguinte: se fosse uma causa civil, o direito de réplica estaria garantido para a parte opositora. Já tirou o imperador da fita aqui, não é? Mas é uma causa religiosa, e eu, o bispo, faço uma reivindicação. Certamente, se mais alguma coisa for decretada, nós, os bispos, não poderemos mais sofrer como se estivéssemos satisfeitos e não tomar conhecimento. Você, portanto, poderá vir à igreja, mas não encontrará nenhum sacerdote ali, ou encontrará um que lhe resista. Está na Epístola 17 de Santo Ambrósio. Vejam como era o homem que vai ajudar Agostinho no processo da conversão. E precisava ser alguém assim. Porque para você dialogar com um espírito como Santo Agostinho, que é livre, ele era um espírito livre, né? Ele era um espírito livre, inteligentíssimo. Nessa altura do campeonato, ele já estava com todo o seu conhecimento no auge, né? E mudando de posição, né? E ao lado da mãe. Imagina, a mãe devia estar dando pulos de alegria. Pelo contrário, como era Santa Mônica, estava rezando mais ainda, né? Então, veja, o Santo Ambrósio ele aceita a autonomia do governador para governar, mas ele adverte: se exigir dos cristãos que ajam de maneira contrária à sua fé, não encontrará mais a igreja e o reconhecimento de ser homem digno de receber as bênçãos de Deus. Com o passar do tempo, Santo Agostinho, como disse a Adelina, as ideias maniqueístas foram terminando na cabeça dele. Viu que não dava certo, tal. Então, ele, aos 28 anos, ele cético em relação a qualquer fé, né? Não acreditava em nada mais, né? E cansado da vida de professor de Cartago, onde ele ministrava as aulas de retórica, o pensador partiu para Roma, onde esperava encontrar alunos mais capazes aqui dá a entender de inteligente, mas eu acho que eram alunos que tivessem mais interesse, né? Logo obteve o cargo de professor em Milão e mudou-se para aquela cidade. Em Milão, ele conheceu Santo Ambrósio. Mas eles não tiveram assim, um relacionamento profundo de início, né? Entretanto,
a influência do bispo, por meio dos seus sermões, foi tão intensa sobre o pensador de Tagaste, porque Santo Ambrósio era um orador notável, que conhecia a filosofia grega, aonde estava amarrado o pensamento de Santo Agostinho, né? E em suas pregações refletia sobre o cristianismo e o pensamento antigo, mostrando como a fé era necessária para atingir a verdade, e enunciando a doutrina segundo a qual a igreja é a única representante legítima de Deus entre os homens. Isso levou Agostinho a rever suas posições em relação ao cristianismo, iniciando um período conflituoso. Vejam só. Ele entrou em conflito. Quando ele leu aquilo, ele pensou, e agora? E nós também, gente, se nós voltarmos a adentrarmos, nós vamos entrar nos conflitos muito parecidos. Porque quando eu, por exemplo, eu não sei vocês, né? Mas eu, quando conheci a doutrina espírita, falei, não serve para mim. Por quê? Porque me mostrava uma verdade que eu não queria aceitar. Porque eu vim de um pensamento assim, isso não pode ser pecado, isso não pode ser pecado. E a doutrina espírita, ela não diz que é pecado. Ela diz assim, olha, você precisa usufruir, mas com moderação. Saber. E determinadas coisas você não deve fazer. Pode fazer, mas não deve. Né? E ele passou um tempo relutando em aceitar a fé. E não se via capaz de prosseguir em sua busca pela verdade por meio de uma vida contemplativa. Veja que coisa mais maravilhosa. Mas Santo Ambrósio vai falar sobre a razão. Porque ele também seguia Platão. E aí, o que aconteceu? Ele diz assim nas suas confissões: eis que de súbito, eu estava falando quando eu falei do filho dele, né? Eis que de súbito ouço uma voz vinda de casa próxima. Não sei se era de menino ou de menina. Cantava e repetia frequentemente: toma e lê, toma e lê. Imediatamente, mudando de semblante, comecei com a máxima atenção a considerar se as crianças tinham ou não o costume de cantar essa canção em alguns jogos. Vendo que, em parte, nenhuma a tinha ouvido, reprimi o ímpeto das lágrimas e levantei-me, persuadindo-me de que Deus só me mandava uma coisa: abrir o códice e ler o primeiro capítulo que encontrasse. Está nas Confissões de Santo Agostinho. Abrindo a Bíblia ao acaso, deparou com a seguinte passagem: como de dia andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne. Cartas aos Romanos de São Paulo. Aí, depois desse episódio, ele decidiu receber o batismo, e aconteceu em 387 pelas mãos de Santo Ambrósio. Passando algum tempo, ele volta então à sua terra natal, e em 391 foi escolhido pela população de Hipona, uma localidade próxima, para ser o novo bispo da cidade. Ele exerceu essa função até a sua morte em 28 de agosto de 430 a.C. Então, essa influência de Santo Ambrósio foi muito grande. E ele deve ter influenciado, não um jovem, mas gerações. E, finalmente, a influência de Santo Ambrósio foi decisiva para convertê-lo ao cristianismo, como acabou de dizer aí o Irandir, né? Em 387, Agostinho e Adeodato foram batizados, ele e o filho, né? No ano seguinte, retornou definitivamente para Tagaste, onde se dedicou à vida monástica. Em seguida, vendeu a propriedade deixada pelo pai e distribuiu o dinheiro entre os pobres. Delina, nós já vimos esse filme, né? Só para relembrar, nos conta sobre outros personagens religiosos que agiram desta forma em relação aos bens? Bem, nós temos várias pessoas que fizeram isso, né? A gente pode citar
Francisco de Assis, né, que era de uma família rica de Assis, deixou sua casa, abdicou de qualquer riqueza que poderia vir a receber como herança do seu pai para seguir Jesus. A gente tem um podcast sobre São Francisco de Assis, assiste lá. Temos Zaqueu, que quando decide seguir Jesus, ele também deixa a sua riqueza, né? Na verdade, ele faz uma partilha dos seus bens, né, para sua família e também para as pessoas necessitadas da região, uma coisa assim super consciente, para ajudar mesmo. E depois ele vai embora, né, para seguir Jesus também. Também temos um podcast sobre Zaqueu, assiste lá. Temos Paulo de Tarso, né, que era um jovem muito influente, também de uma família bem abastada, e abandona sua vida, tudo que acreditava previamente para seguir e trabalhar para Jesus também. Podemos fazer um podcast sobre esse. Temos Maria Madalena, que também ela tinha uma vida muito luxuosa e abandona sua vida também para seguir Jesus. Essa a gente também tem o podcast Maria Madalena. Confere lá. E tantos outros, né, que são conhecidos do mundo, e eu acredito que muito mais pessoas que são desconhecidas até do mundo, mas não de Deus, que nos servem de exemplo sobre abandonar suas vidas de antigamente para seguir Jesus e construir uma nova vida. Uma vida que pode não ser fácil, mas é uma vida que vale muito a pena, né? Uma vida com Jesus. Acho interessante essa parte, assim, sobre o abandonar a sua vida, mas, assim, essas pessoas, elas tinham uma situação meio extrema, né? Então, elas tiveram que abandonar suas posses, as coisas materiais que elas tinham, porque era um entrave ali para a própria evolução deles mesmos, né? Às vezes a gente não tem, né, esse entrave, a gente pode viver aqui com o nosso mundo material, porque a gente também não é tão rico assim, precisa trabalhar todo dia para se sustentar, mas a gente pode seguir Jesus sim, isso não é um empecilho, né, como a gente tem, né, as explicações, né, que eles nos dão, é que a gente não pode deixar a nossa vida material se sobressair a nossa vida espiritual, que a gente tem que tomar conta, né, principalmente do nosso espírito. E é isso. Ok, muito bem. Eu vejo o seguinte também nessa situação, Belina, que é muito interessante. O motivo que leva essas pessoas, né, que leva esses espíritos a abandonar tudo, né, ele é porque quando nós encontramos Deus, quando nós entendemos Jesus, nós não temos mais necessidade. Nós temos necessidade só do básico. O supérfluo nós abandonamos. Perde o sentido, né? Perde o sentido, exatamente. E aí, então, por isso que eles fazem, em que eles compreendem, né, o óvulo da viúva, e aí, então, eles vão distribuir, deixar aquela vida, não faz mais sentido. Por exemplo, quando nós adentramos no Espiritismo, nós vamos deixando algumas coisas também. Ou pessoas que entram na igreja evangélica, ou católica, ou entram em uma religião, eles abandonam. A gente vê nas penitenciárias aqueles que foram elementos muito perigosos. Hoje, pastores, né? Abandonaram, largaram aquela vida, compreenderam Jesus, né? E aí mudaram totalmente, radicalmente. Ainda cumprem pena, mas eles são livres, libertos. Estão libertos da materialidade, daquilo que os levou a praticar os seus crimes. Assim como nós também nos libertamos daquilo que levou a gente a praticar os nossos crimes, né? Contra nós mesmos. E é esse o fundo, então, em que essas pessoas tomam essa atitude. Eu acho bárbaro, e a gente está na luta para ir cada vez mais deixando para trás os nossos vícios. Muito bem. E com a venda dessas propriedades, dessa fortuna, ele conservou apenas uma pequena porção de terra, onde, ao lado dos amigos Alípio e Ovídio, fundou o primeiro mosteiro agostiniano. Em 391, foi sagrado sacerdote em Hipona,
região provinciana do Império Romano. E em 396 foi sagrado bispo auxiliar de Hipona, quando se tornou um dos pilares da teologia católica. Irandir, nesse período em que era bispo, mais precisamente no ano 410 depois de Cristo, quando Roma foi invadida por tropas de Alarico, rei dos visigodos, Agostinho teve um papel muito importante. Nos fala um pouco sobre o encontro entre eles e no que resultou. Quando Alarico ia atacar a cidade, consta que Santo Agostinho era um padre, um bispo já muito renomado, né? Ele era muito respeitado. E este homem, que era feroz na época, né? Ele recebe um recado de Santo Agostinho para que ele não matasse os cristãos que estavam nas igrejas, né? E o Alarico respeita essa condição. Ele invade, mas não mata os cristãos nas igrejas, que estavam dentro das igrejas, e nem destrói as igrejas de lá, né? Então, veja, a postura desse homem era tal que até um Alarico II lá, muito bravo, né, um sanguinário, ele respeita Santo Agostinho. Alarico também tinha uma liderança muito forte, porque dentro de um conflito, o cara invadindo, eles eram bárbaros, invadindo, fazer com que os seus homens não atacassem as igrejas e as pessoas, né, a pedido de Santo Agostinho, é algo bastante forte, né? Muito forte. Tem uma outra versão também muito interessante que diz que ele pede para ele deixarem o povo passar, né? Eu não tenho muita profundidade nessa, não, mas ele pede, aí o povo, ele libera o povo e ele fica na cidade. Mas essa versão eu também não tenho assim, uma profundidade dela. Mas demonstra, de qualquer forma, a postura desse homem. Obras e pensamentos. Em 397 e 398, Agostinho se dedica a escrever Confissões, em que narra a juventude e sua conversão. Livro já citado aí pelo Irandir, né? Quando revela os caminhos da fé em meio às angústias do mundo. O livro é uma autobiografia e também imprime o seu pensamento filosófico. Cria a noção de espaço interior como o campo da verdade emocional do homem. É dele a frase: a verdade e Deus devem ser buscados na alma, e não no mundo exterior. Santo Agostinho teve papel importante na fixação da hierarquia na Igreja Católica e fez a síntese entre a filosofia grega e o pensamento cristão. Fixou a ideia da vida interior do homem como palco essencial da construção da identidade. Santo Agostinho faleceu em Hipona, África, no dia 28 de agosto de 430. Santo Agostinho foi canonizado por aclamação popular e reconhecido como doutor da Igreja em 1292 pelo Papa Bonifácio VIII. Linda história desse homem, né? E, por último, gostaríamos, Irandir, que você nos falasse da importância de Santo Agostinho para o catolicismo. E, em seguida, a Adelina nos fale sobre a importância dele para o espiritismo. Bom, do ponto de vista intelectual, Barbosa, Agostinho é responsável pela primeira grande síntese do cristianismo, reunindo as práticas da tradição de então, confrontando-as com as escrituras e procurando depreender disso uma filosofia catequética. Embora o termo não existisse na época, né? É considerado um grande teólogo. Veja só o que ele fez. Ele pegou o que estava nas escrituras e ele comparou com o que era feito na época, para poder ver o que estava certo e o que estava errado, de acordo com as escrituras, porque ele seguia as escrituras, né?
Então, ele criou ali uma síntese. Então, isso aqui é o que nós vamos defender. Defendia aqui, né? Então, ele foi um dos pioneiros a defender que o ser humano era a junção perfeita de duas substâncias, o corpo e a alma. Um entendimento que acabou influenciando muito a filosofia que seria construída a partir de então. Vejam só, ele criou, então, algo muito importante, né? Ele disse, olha, o homem é formado de duas coisas, o corpo e a alma. E foi algo maravilhoso, porque alavancou a filosofia, porque aí todo mundo os grandes pensadores começaram a pensar sobre isso, né? Também ergueu bases para a eclesiologia, propondo que a igreja era a única entidade legítima, mas que ela precisava ser entendida sobre duas realidades. A parte visível seria formada pela instituição hierarquizada e pelo sacramento, mas a parte invisível seria constituída pelas almas dos praticantes. Definiu exatamente as funções de cada coisa, né? E isso também está na filosofia grega, né? Agostinho de Hipona caracteriza-se por ser um pensador de fronteira. Mas o que é ser um pensador de fronteira? É saber refletir frente a estágios em que a crise política e cultural fazem nascer um novo momento da história. A reflexão fronteiriça agostiniana perpassa da antiguidade clássica e fornece as fontes para poder pensar o período cristão nascente. As mudanças, gente, nós precisamos pensar sobre as mudanças, né? Porque, veja só, hoje nós temos o casamento homoafetivo. Precisamos pensar por quê? Porque é uma realidade. Então, ele criou esta possibilidade de pensar a realidade do momento. No meu aqui tem umas partes interessantes. Ó, ele fala assim que outra ideia posta é a da busca. Para Agostinho, não procura nada senão aquilo que se ama. Por isso, o ser humano que ama a Deus estaria empenhado em buscá-lo. Ele foi um santo que escreveu muito e falou muito sobre o amor. Ele acreditava que o amor deveria ser a medida de todas as coisas. E em Confissões, Agostinho afirma que meu amor é meu peso, por ele sou levado para onde sou levado. E Agostinho ensina ao ser humano de hoje que é possível recomeçar, que sempre há possibilidade, mesmo com o passado. Importante. É uma parte muito interessante que eles falam também, que hoje se fala muito da Bíblia como uma espécie de literatura, com o campo de se investigar a Bíblia a partir das teorias literárias. Agostinho propunha, em sua época, algo um pouco próximo disso. Era um tempo em que não havia o termo literatura, mas ele se interessou pela construção do texto, pela interpretação do texto. Essa afinidade pelas letras é que chamou muita atenção, né? Tem uma outra coisa que foi interessante que ele trabalhou dentro da igreja, né? A noção de vontade não foi desenvolvida pelos gregos, apesar de Aristóteles fornecer indicativos para poder refletir sobre essa noção. Em Platão, que era algo que ele estudava muito, e o Ambrósio também, né? Aliás, não só Platão, mas toda a filosofia grega, né? O conhecimento implica em determinada forma de agir, tanto que se percebe que o conhecimento filosófico na alegoria da caverna implica em uma ação por parte do filósofo de libertação para com os prisioneiros. Então, Agostinho também identifica a vontade e a confiança, a noção de escolha, deliberação, conforme detalha lá o Azevedo, que é um pesquisador, né? Quando ele diz a ação ética, o amor, consiste em amar o que deve ser amado diante da ordem do mundo. A união entre a cosmologia e a criação judaica cristã se revela em uma ordem hierárquica, em que subsistem alguns bens que devem ser escolhidos. Em outras palavras, né? Para Agostinho, a escolha se daria pelo conhecimento, mas, sobretudo, pela capacidade própria humana de amar. Amar é escolha.
Então, essas foram as contribuições, e tem muitas outras, né? Muito bem. Delina, fala aí para a gente a contribuição dele pelo lado do espiritismo. A Santo Agostinho também foi muito importante na codificação do espiritismo. Ele fez parte da equipe do Espírito de Verdade, né, que orientou ali Kardec, e podemos encontrar em 36 passagens na codificação espírita feitas por Santo Agostinho mesmo. O Espírito Erasto, discípulo de São Paulo, em uma das suas comunicações ele enfatiza: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo e ele se manifesta quase por toda parte. Ele também diz: como muitos, ele também foi arrancado do paganismo e, em meio de seus excessos, sentiu o alerta dos espíritos superiores. A felicidade se encontra alhures e não nos prazeres imediatos, que foi o que a gente viu aqui durante a história dele. Depois de ter perdido a sua mãe, disse: eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar, me dar conselhos, revelando-me o que nos espera a vida futura. Então, aqui você já vê que ele tem essa noção de continuidade, né, do espírito. E hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. E aí eu coloquei aqui algumas das partes em que ele é encontrado na codificação. Então, no Erasto diz aqui para a gente, né, que ele é um grande propagador, quem quiser chamar, ele vai atender. E realmente, ó, na Revista Espírita, de 1857 a 1869, olha só quanto tempo, há comunicações nas revistas em vários países de várias sociedades espíritas. Então, ele não fica ali restringido à sociedade de Paris, não. Ele vai em várias. Tem até um palestrante que eu estava estudando, ele fala que ele também, até na Sociedade Espírita da Argélia, ele se comunica. Ele fala que ele acha bonito porque ele era de lá, né? Então, ele nasceu lá, né? Quando ele foi Santo Agostinho. No livro dos Médiuns, tem duas anotações também de Santo Agostinho, que é no capítulo 31, tem sobre o Espiritismo, e também no outro é sobre as sociedades espíritas, no capítulo 31 também, só que no item 16. E aqui, nesse daqui, é muito legal, porque ele dá a sugestão das reuniões espíritas, né, começarem com uma prece. Ele fala assim, ó, por que não começais as vossas sessões por uma invocação geral, como uma prece, que disponha ao recolhimento? Porque ficais sabendo, sem o recolhimento só tereis comunicações levianas. Os bons espíritos só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade. Então, isso eu achei bacana, porque é natural da nossa doutrina, né? Qualquer trabalho que a gente começar, a gente inicia com uma prece. Então, a reunião mediúnica, nosso Evangelho no Lar, o nosso podcast, a gente sempre começa, né, com uma prece. Então, achei bacana essa sugestão aqui que Agostinho dá. E o toque, assim, de bondade, né, que ele também tem, assim, nas palavras, porque naquele tempo, né, nas sociedades espíritas, ainda era um grande estudo ainda, era uma novidade, né, muito grande o espiritismo na época. E então aí ele dá essas sugestões, achei legal. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós também temos algumas comunicações de Santo Agostinho. Nós temos aqui, no capítulo 3, do item 13 ao 19, tem 3 lições dele, que é os mundos de expiações e de prova, mundos regeneradores e progressão dos mundos. São lições assinadas por Santo Agostinho. No capítulo 5, a gente vai ter lá também nas instruções dos espíritos o mal e o remédio. No capítulo 12, uma das instruções dos espíritos é dele, que é sobre o tema o duelo. Capítulo 12, item 12. Nós temos aqui no capítulo 14, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. E no capítulo 27, no item 23, a gente tem a alegria da prece.
Então, tem muitas mensagens de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, e também no Livro dos Espíritos, né, que foi o primeiro lançado por Allan Kardec. O nome dele é citado lá nos Prolegômenos, junto com vários outros espíritos, né, que respondem às perguntas. A questão 1009 é assinada por ele. A questão 1009 é: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Essa é a pergunta. Eu achei muito interessante a resposta dele, porque ele fala, né, que Deus, ele não vai, né, julgar um espírito por uma coisa errada, 2, 3, 4, 5 coisas erradas, uma vida inteira errada, né? Ele, diante da eternidade, aí ele até fala assim: você entende essa palavra? Eternidade, né? Então, o que são alguns erros, né, diante a eternidade, né? Deus, ele não vai, ele vai te dar mais oportunidades. E eu achei legal porque realmente, né, se você pegar a vida dele, né, como que a gente estava falando aqui de Santo Agostinho, ele também não foi nenhum santo, né, no começo, quando jovem, né? Mas aí você vê o espírito maravilhoso, né, que ele se tornou, né? Tudo isso por quê? Porque Deus nos dá a oportunidade, não só a ele, a todos nós. Então, essa questão 1009 é bem bacana. E na conclusão do Livro dos Espíritos, né, depois lá da parte da parte da descrição do Espírito da Verdade e tudo mais, ele termina assim, ó: e para terminar, os conselhos do Espírito de Santo Agostinho. E aí a última parte também é assinada por Santo Agostinho. Ele diz assim, ó: por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os espíritos bons foram os instigadores do mal, jamais aconselharam ou legitimaram o assassinato e a violência, jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. O que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses são os seus prediletos e os prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que lhes indicou para chegarem até ele. Então, Santo Agostinho aqui falando sobre como identificar os bons espíritos, né? E achei muito interessante isso, né? Porque ele foi muito importante ali quando ele viveu no século IV, né? Sendo um bispo católico ali, e trazendo, né, o Cristo para aquelas pessoas a quem ele pregava, né, e tudo mais, que foi muito bom. Você vê que os alicerces, né, todos os livros que ele fez até hoje servem, né, para a igreja. Esse pesquisador que eu estava falando para vocês, vou até pegar o nome, né, ele falou que tem coisas no Vaticano até hoje, dos livros dele, que eles estudam, e ele foi do século IV, gente, imagina, é muito tempo atrás, né? A igreja estava nascendo, né, Dê? Exato, então ele foi, assim, de extrema importância, né? E é uma religião que temos até hoje, que encaminha tantas pessoas, né, para perto de Jesus. Então, é muito importante. E também ele participou da codificação do Espiritismo. Então, acho isso muito legal, assim, essa missão de trazer para nós o amor, né, de Jesus. Você vê que as lições de Santo Agostinho, sempre ali elas têm... fala sobre o amor, né? Sobre o amor de Deus, sobre o amor de Jesus. Esse pesquisador que eu falei para vocês, até peguei o nome dele aqui, ó, é o Fábio Dionisi. Tem várias palestras sobre Santo Agostinho. Ele já escreveu livros sobre Santo Agostinho, um até com um viés para o espiritismo, o outro só cristão mesmo, para ele atingir mais pessoas. E aí ele fala, né, que
Santo Agostinho, você percebe assim, no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, né, que foi lançado, pelas respostas que ele dá, você vê o encaminhamento ali que vai levando a Jesus, né? Então, trazendo mesmo que o Espiritismo, ele é o Consolador prometido, né, por Jesus. E que aí, mais para Kardec ali, entendendo diante de tantas perguntas sendo respondidas, até onde aquilo ali ia culminar. Ia culminar lá com o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando toda a moral do Cristo, onde ele tem muitas mensagens, né? Tem alguns outros livros também, onde ele aparece no Céu e Inferno, se eu não me engano, ele participa ali também em mensagem junto com o Espírito São Luís, trabalhando em equipe, então você consegue encontrar ali o trabalho de Santo Agostinho na nossa doutrina também. E achei muito bonito isso, né, gente? O que vocês acharam? Até você não citou, mas é importante a gente citar a questão 919 e 919A, conhecimento de si mesmo, que é ditada por ele. Vai mostrar também tudo que você falou, né? Aqui ele vai mostrar como... Ele dá um exemplo de como nós devemos nos conhecer, né? Então, eu acho muito bonito. Então tem mais participação dele é muito importante. Era isso aí. Muito bem. Infelizmente, chegamos ao final do nosso podcast. Espero que todos que estejam nos assistindo tenham gostado, né? Uma história muito bonita, muitos exemplos para nós, principalmente na nossa atualidade. E eu gostaria que a Adelina fizesse suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui, falando e aprendendo, né, sobre Santo Agostinho, porque é uma personalidade assim muito forte. Acho que a gente tem que até ler mais sobre ele para a gente entender, mas eu acho muito bonita essa transformação, né, que ele teve da vida dele, e isso nos dá realmente esperança, né, de que a gente pode ser diferente, que a gente pode ser melhor, né, porque assim como ele, nós também, né, temos uma vida muito igual, às vezes estamos meio perdidos ali na materialidade do mundo, mas Deus está ali esperando por nós, né? E eu gosto muito desse viés de Santo Agostinho sobre o amor, né? Que ele diz pra gente que o amar, né, é uma escolha, e que tudo que a gente ama, a gente busca, que a gente possa aprender, né, a amar a Deus, a amar a Jesus, para que isso nos leve ao encontro deles. É isso que eu desejo para todos nós. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito bem. É muita coisa sobre ele, né? É como o Irandi disse, se nós fôssemos falar dele, 24 horas seria um pouco. Aí nossos ouvintes iriam ter que ficar assistindo a gente 24 horas também. Irandi, suas considerações, meu irmão. Bem, foi um prazer enorme estudar Santo Agostinho. A princípio eu fiquei com um pouco de receio, porque é muita coisa bela, muito detalhe da vida dele, né? E ele é muito grande. Então, o Santo Agostinho me trouxe assim, revelações maravilhosas. A gente já conhece, mas eu não conhecia na profundidade a sua história na Igreja Católica, né? Mas a gente fica imaginando, né, a beleza da mãe dele de vê-lo convertido. Então, ele deixa ali uma mensagem muito grande da transformação, que nós podemos ir nos transformando, e não é de um dia para o outro. Isso ficou muito bonito, é um processo. E a busca pela verdade, é isso que nós precisamos buscar. Porque eu sou um espírito eterno, cada um de nós é um espírito eterno. Nós precisamos saber o que é isso, o que significa isso, né? Qual é o meu caminho, né? E ele deixa aí, então, na 919, um caminho, um exemplo de que nós seguirmos, nós vamos encontrar situações maravilhosas na nossa vida, daquilo que a gente não faz e daquilo que a gente tem que fazer, e aí a gente vai se aperfeiçoando.
Então, Santo Agostinho, para mim, trouxe algo, essa esperança, né? E que nós vamos atingir o estágio necessário para a nossa felicidade. E ele busca através do amor. Né? Mas é o conhecimento que nos leva a amar. Porque se não amar por amar, a gente não consegue. A gente precisa saber por que nós amamos Jesus. O que significa amar a Deus? Porque, eu amo, mas será? Então, como é que a gente ama um pai? Seguindo os seus conselhos. Exatamente. Então, Santo Agostinho, para mim, foi fantástico nisso. E eu fiquei muito feliz de poder compartilhar com o Barbosa e a Adelina aqui as nossas ideias. E eu espero que vocês também consigam entender a mensagem e procurem conhecer. E que Jesus possa nos abençoar e até o nosso próximo podcast. Muito bem, muito obrigado, Irandir, muito obrigado, Adelina. E eu gostaria de convidar a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube e Instagram. E lembrando que também estamos no Spotify e no Amazon Music e no Google Podcast. Quero agradecer a Adelina novamente, ao Irandir, por suas colocações muito importantes sobre o tema de hoje. É sempre uma honra poder ouvir e aprender com vocês. Agradeço a nossa equipe espiritual do projeto que nos auxilia e nos inspira, nos ajudando a passar da melhor forma a mensagem de Jesus. Agradeço a você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. E, por fim, agradeço ao Deus que está sempre conosco, nos mostrando como chegar mais perto dele para que sejamos felizes. Para vocês, uma mensagenzinha de Santo Agostinho. Hoje, quando forem deitar, fizerem suas orações ou antes das suas orações, façam uma reflexão do seu dia, do que vocês fizeram de bom e do que vocês acham que foi ruim. E tentem amanhã melhorar um pouquinho. O que fizeram de ruim hoje, tentem fazer bom amanhã. E o que fizeram de bom hoje, tentem duplicar amanhã. Fiquem todos com Deus, fiquem com Jesus, um beijo no coração e até o nosso próximo podcast.